Veja no ICL Notícias, segunda edição. Candidatura na corda bamba. Após perda de apoio do Centrão, PL deve decidir em 15 dias se mantém Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Visitinha com dinheiro público. Antes de lançar pré-candidatura, Flávio Bolsonaro usou dinheiro do Senado para ir a São Paulo e encontrar Daniel Vorcaro. Aceno aos prefeitos. Alcolumbre deve impor nova derrota a Lula e derrubar veto que impedia doações durante a campanha eleitoral. Relações suspeitas. ONG da produtora de Dark Horse emite mais de 16 milhões de reais em notas irregulares para a Prefeitura de São Paulo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando ao vivo em todos os nossos canais. 20 de maio de 2026, chegamos à metade da semana, quarta-feira, e eu dou boa tarde especial para quem nos acompanha pela agência Difusão, que já faz parte da rede de parcerias do ICL. Chico Sá, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde. Olha aí a difusão. É de onde mesmo a difusão? De São Paulo. Ah, São Paulo, São Paulo. Vamos embora. E tem um foco também em informação acessível, em jornalismo independente, casa aqui com os nossos ideais. Então, transmitindo o noticiário de política, de economia, de cultura, ciência diariamente, filosofia, esporte, por aí vai. Não, essa é a nossa rede. É isso aí. Então, um abraço para o Rafael, para toda a equipe da agência Difusão e também para quem quer fazer parte da nossa rede de parcerias, ter sua emissora divulgada aqui no ICL. Você pode fazer parte mandando um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Lembrando, né, Chico, que é gratuito. É, só manda aí, conversa com a turma aqui, se conecta direto no ICL e a gente vai passear pelo Brasil todo, viu, Gabi? Vamos passear todos os dias. Ontem a gente falava da região do Rio Grande do Sul, hoje de São Paulo. Semana passada, aliás, bem no dia que você não veio, a gente falou sobre o Ceará. Ah, entrou mais uma do Ceará, né? Ceará, bom demais. Então, todos os dias a gente vai noticiando a nossa rede de transmissões. Quero dar boa tarde também para quem nos acompanha neste momento para a plataforma da nossa rede aqui do ICL, que é o papolegal.app. Já temos a sala do N2, onde o pessoal está debatendo, ainda nem sabem como é que o programa vai começar, mas já sabe, na verdade, Eles né? sabem que o bafo vai ser o de ontem. Vaza, Flávio. O de ontem. O bafo é o candidato que começa a entrar numa contagem regressiva. Tem caído, hoje saíram novas pesquisas, ele continua derretendo e eu acho que essa contagem está muito generosa. 15 dias é muito tempo. Eu acho que para preservar até a ideia da família Bolsonaro ter um candidato, tem que substituir muito antes, ou pelo menos anunciar um novo nome. Mas é muito ruim para a família, porque para a família Bolsonaro era vantagem até perder com alguma dignidade. Porque mantém a candidatura, mantém a grana, eles gostam muito de dinheiro, a gente está vendo agora no caso Bolsomaster, eles gostam muito de grana, mantém a grana do fundo partidário, mantém a possibilidade de atrair dinheiro de vários outros fornecedores. Se perde a candidatura, se a família perde a candidatura, muda totalmente. O eixo ali sai da família e vai para a direita normal. Vai para o Valdemar, vai para o Centrão, mas eles perdem o cofre, não é? Eles perdem onde está o porquinho da grana, vai embora. Isso eu acho que é o que a família Bolsonaro vai teimar para manter essa candidatura, mesmo mantendo como candidatura fraca, ainda é melhor para ganhar dinheiro do que apoiar outro candidato.
É isso. Eu quero chamar também a nossa enquete, que tem tudo a ver com esse assunto, Chico Sá, a nossa enquete que está lá na sala do papolegal.app, em que a gente discute se o Flávio Bolsonaro disputa a presidência ou retira. Esse é o nome da nossa sala, que você vota lá se o PL vai desistir da candidatura do Flávio Bolsonaro. Sim, a situação é insustentável ou não, o bolsonarismo é inabalável. Você pode votar, participar, comentando junto com a gente e já vamos para Brasília conversar com o Luiz Costa Pinto também para falar sobre o Flávio Bolsonaro visitando Daniel Worcaro na véspera de anunciar a candidatura dele à presidência e mais do que isso, né, para piorar, quem bancou as viagens a São Paulo, né, foi o Senado, porque o Flávio pediu reembolso. Se foi o Senado, então foi a gente, né, Luiz Costa Pinto? Boa tarde pra você. Pagamos para o cara vir aqui e acabar o namoro com o Worcaro. Exatamente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Quem nos assiste, quem nos ouve. Não era uma caravana holiday, era uma caravana me dá um dinheiro aí, né? Total. Era uma caravana não fale de mim para os outros e eu te espero aqui fora, né? Que era o objetivo, né, da viagem do Flávio Bolsonaro no ano passado, no período entre canas, né, do Daniel Worcaro, para ter aquela conversa de máfia, né? Vamos combinar que era uma conversa de máfia. E agora, revelado pelo site do ICL Notícias, essa viagem foi paga com dinheiro público, com dinheiro do Senado Federal, porque foi pedido reembolso da passagem, da ida dele para lá. Nessa tentativa que já vem se revelando hercúlea, né, mas infrutífera, de manutenção da candidatura dele na cena política, o Flávio Bolsonaro hoje está em São Paulo mais uma vez, foi encontrar com os amigos do Daniel Worcaro no mercado financeiro, almoçou com eles, tentando convencê-los a manter cacifada na mesa do cassino político a aposta na vitória dele na eleição de outubro, mas está difícil. Amanhã ele tem ainda um encontro em São Paulo com agentes do trade turístico, empresários do setor turístico e fingindo que nada está acontecendo. Que essa é a missão dos spin doctors, né, dos criadores de fato, né, pagos pela campanha do PL nesse momento, é de fingir que tudo está explicado. Mas nada está explicado, porque a cada página que se vira nesse roteiro vem um novo plot, né, na narrativa defensiva do Flávio Bolsonaro, tentando esconder aquilo que é fundamental nesse caso, a relação de intimidade financeira e de amizade dele com Daniel Worcaro. Ô Chico, antes de te passar a palavra, eu queria só pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela o print dessas viagens, né? A gente tem aqui esse questionamento, né, sobre o uso do dinheiro público em evento de campanha eleitoral e ele alegou que a equipe cometeu um equívoco. Nossa, mais um equívoco? Um equívoco, né? Com dinheiro público. Os 61 milhões foi um equívoco. Eles, assim, o PL, eu vejo aqui em São Paulo, jogando muito em cima do pessoal dessa ONG que é da produção do filme, uma ONG que tem uma relação muito estreita com o prefeito Ricardo Nunes. Já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar dela com o vereador Nabil, né? Isso, Nabil Monduk que vem aqui. Então, tudo eles querem transformar como fosse um equívoco. Foi ali uma falha da secretária, foi ali o office boy foi levar um pacote, errou o pacote. Eles vão tentar jogar tudo para esse lado. Nunca a culpa do Flávio Bolsonaro. Aliás, é o maior inimigo, né? O Flávio Bolsonaro é o maior inimigo de Flávio Bolsonaro. Ele está sempre desmentindo uma frase do Flávio Bolsonaro do dia anterior.
Correndo, às vezes nem o dia, às vezes correndo no atrás dia. do próprio rabo, mas está difícil, né, Lula? Gabi, permita-me discordar. Eu Você acho que acha o que maior inimigo, o maior inimigo do Flávio Bolsonaro é a Michele Bolsonaro. Concordo, sou obrigado a concordar. É verdade, é verdade. Aí eu não tenho nem como dizer que não, né, Lula? Você foi no ponto principal aí. O sorriso da Michele Bolsonaro. Depois a gente vai trazer essa Será que está notícia feliz, aqui. hein? Mas quando ela é questionada sobre o Flávio Bolsonaro, ela diz, aí você vai ter que perguntar para o Flávio. Ela não consegue nem esconder, né? Não consegue esconder. Michele Bolsonaro tem mostrado muitos dentes ultimamente, né? Desde que a Ainda reportagem do chama Intercept o saiu. Xandão de irmão em Cristo. É. Depois a gente vai E falar. depois abre aquele sorriso. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tem, assim, impressionante como a direita está batendo cabeça, né? O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, ele disse para o nosso repórter, o Kleber Lourenço, que o partido pretende fazer nos próximos 10 dias uma pesquisa interna para medir o impacto eleitoral das revelações do caso Master na candidatura do Flávio. Então, vaza Flávio, eu gosto dessa expressão. E aí, em nota, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, negou essa informação. O que ele disse em nota oficial que a gente coloca aqui na tela, né? Fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Em nenhum momento tratei de testar a resistência de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos anos, a sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca. Impressionante, né? O contorcionismo aqui, verbal, para conseguir defender o Flávio Bolsonaro. Mais forte do que nunca é brincadeira, né? É, exatamente. E tem também a questão do Datafolha, né, Lula, que vai testar o nome da Michele Bolsonaro na próxima disputa. Então, o Luiz Costa Pinto pode trazer aqui mais informações desses bastidores, né? Tem outras lideranças políticas que já avisaram o Valdemar que não vão apoiar o PL se o candidato for o Flávio. Olha, podemos usar algumas imagens bíblicas para esse momento. Se, olhando da ótica do Daniel Vorcaro, a gente pode dizer que é Daniel na cova dos leões. Os leões, a cova dos leões é o PL. Podemos dizer também que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um Bolsonaro voltar ao Palácio do Planalto, né? É isso que está colocado neste momento, dado ao derretimento, né, do Flávio Bolsonaro no cenário das pesquisas. Aí vem esses dois, o líder do PL na Câmara, Sóstenes, e o presidente do partido, o Valdemar, que ontem não ficaram para assistir, para testemunhar aquela entrevista patética dada pelo Flávio Bolsonaro, que já entrou na antologia política brasileira por aquele filme das caras e bocas da tragédia que estava sendo vivida ao vivo ali, e eles agora trocam um bate-boca silencioso, né? A nota do Valdemar claramente foi contra o Sóstenes. E por quê? Porque esse vazamento mostra quão frágil está o Flávio Bolsonaro dentro do centrão, dentro do espectro de centro-direita, de extrema-direita, também entre os partidos que estavam fechando a aliança com ele, porque o Ciro Nogueira do PL e o Antônio Rueda do União Brasil, que tem os seus rolos particulares, tem os seus rolos pessoais para resolver, já disseram ao Valdemar: não fecharemos coligação com o PL se o candidato for o Flávio Bolsonaro. Deram um troco da falta de solidariedade do Flávio Bolsonaro ao Ciro Nogueira na semana passada. E aí o Valdemar tenta desmentir a informação que foi passada em off por pessoas que estavam dentro daquela reunião, e o Sóstenes Cavalcante
trata de colocar em linha a história de uma pesquisa, porque são as pesquisas que estão levando ao derretimento do Flávio Bolsonaro. Esse Datafolha, que será divulgado na sexta-feira, que abriu o campo hoje, vai pegar todo esse desgaste e, sobretudo e fundamental, numa das perguntas surge o nome da Michele Bolsonaro, de novo testada como alternativa para o Flávio Bolsonaro. E se o cenário de segundo turno surgir com a Michele à frente do Flávio no embate com o presidente Lula, candidato à reeleição? E se a Michele der um salto nessa pesquisa, né? Como vai se segurar a necessidade que a Michele tem, que ela está vendo o cavalo selado passando pela segunda vez na frente dela, e ela pode saltar, subir, né, e seguir candidata no lugar do Flávio Bolsonaro, enteado com quem ela não fala. E porque eles não se falam, o Flávio Bolsonaro até hoje não foi visitar o pai em prisão domiciliar, na casa da Michele. Caramba, agora, para a Michele emplacar a candidatura dela, ela vai ter que convencer o marido, né, Lula? Mas eu creio que o marido, diante das circunstâncias, da fraquejada do Flávio Bolsonaro, vai olhar ali para aquela fotinha da família inteira, posta ali sobre a estante, e vai dizer: o Carlos não dá, o outro Santa Catarina nem idade tem, o Flávio foi para o espaço, envolvido nesse rolo todo, só vai sobrar a Michele. Então, assim, para ficar... Só vai sobrar a Michele... Para ficar na franquia, né? Para ficar em casa e para ter um controle, por exemplo, do dinheiro, de fundo partidário, para ser uma candidatura ali ajeitada do ponto de vista lucrativo, porque eles pensam muito nisso também, claro, a essa altura, né? Só vai sobrar a Michele Bolsonaro. Agora, eu te digo com absoluta certeza, porque eu já soube disso lá atrás, antes do Bolsonaro ser preso. Tá? O temor, ele ainda presidente, o temor que ele tinha da entrada da Michele Bolsonaro na vida política, ela como candidata, tal, isso nunca passou na cabeça dele, pela insegurança que ele tem da manutenção do próprio casamento na hora em que a Michele Bolsonaro ganhar uma alforria política que ela não tem hoje. Eu sempre falei que estava muito claro qual era o plano traçado pela Michele Bolsonaro a partir do momento do fim do governo do Jair Bolsonaro. Era ela se consolidar como nome político de voo próprio, ou aqui no Distrito Federal ou no plano nacional. Hoje, no Distrito Federal, é um consenso que ela vencerá a eleição para o Senado. Não há dúvida sobre isso, e não adianta dizer que é muito cedo para falar, não há dúvida. E também a consolidação dela como uma liderança religiosa. A Michele Bolsonaro tem intenções, tem ganas, e tem hoje trânsito no meio evangélico, em várias denominações evangélicas, para se constituir numa liderança do setor evangélico no Centro-Oeste, no Distrito Federal, não tenha dúvida, mas ela tem interlocução própria e que prescinde de qualquer relação conjugal que ela tenha com o Jair Bolsonaro. E ele sabe disso. O Bolsonaro sabe de poucas coisas. Essa é uma das poucas coisas que ele sabe e que ele tem certeza. Muito bom. Lula, eu quero trazer um outro assunto aqui com você que é bastante importante, do Congresso se preparando para derrubar um veto do presidente Lula, mais um, né? E liberar doações durante a campanha eleitoral nesse ano. Então, a votação está pautada para acontecer amanhã, um aceno aos prefeitos que foram para Brasília, naquela tradicional Marcha dos Prefeitos, né? E quem se comprometeu com eles
com os prefeitos foi o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e na prática essa medida dá poder ao governo para fazer doação de bens, dinheiros, de benefícios, tipo cesta básica, trator, ambulância no meio da campanha, ou seja, no fim das contas, né, pode virar uma maneira dos políticos ganharem voto distribuindo benefício nessa época de campanha, né, liberar dinheiro, entregar obra, enfim, fazer doação, um monte de coisa. E essa mudança alcança o pagamento de projetos bancados com emendas parlamentares. Então, a ideia é essa mesmo, e descarada, né? Derrubando um veto do presidente Lula. Explica pra gente, Lula. Gabi, Chico, esse é um escândalo. É um escândalo tão patente que as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado estão contra a derrubada desse veto, concordam com o veto do Palácio do Planalto. E por que é um escândalo? É um escândalo porque essa é uma das ferramentas mais poderosas de manipulação do orçamento secreto e das emendas impositivas para a preservação dos mandatos dos deputados e senadores que disputarão a reeleição agora em outubro e que, por causa do orçamento secreto e das emendas impositivas, provavelmente nós teremos o menor índice de renovação do Congresso Nacional de toda a história. Ele deve ficar inferior a 40%. Isso, no nosso período democrático de restauração da ditadura militar para cá, nunca aconteceu, nunca foi tão baixo. Porque esse veto do presidente Lula impede que emendas parlamentares sejam, tendo sido pagas para prefeituras, gerem convênios em que uma determinada prefeitura, vamos supor, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que o Chico conhece muito bem, né, lá na região metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes, receba a doação de tratores para limpar os canais, para dragar os canais de Jaboatão dos Guararapes. E aquilo pode ser entregue para a população no período eleitoral e citando o parlamentar que fez emenda para pagar aqueles tratores. É uma desigualdade, é uma assimetria na disputa que faz com que quem tem mandato, quem fez emendas ao orçamento, saia na frente na disputa pelo voto lá nos rincões. E tem mais um exemplo que eu quero colocar aqui, que já está acontecendo e que nós alertamos no site do ICL Notícias, com reportagens na revista Liberta, que é a doação de Mounjaro, Wegovy, Ozempic, medicamentos contra a obesidade, que estão chegando aos municípios na ponta por meio de emendas ao orçamento e que são distribuídos para a população em qualquer período, inclusive no período eleitoral, com o nomezinho do deputado ou do senador que fez a emenda para distribuir de graça pela rede de saúde aquele medicamento. Isso é ou não é, né? Troca de emenda por voto. É o que está acontecendo, né? E nesse veto ainda tem o cancelamento, né, da proibição de que municípios com menos de 65 mil habitantes, são 5.049 municípios no Brasil com menos de 65 mil habitantes, possam receber emendas e receber benefícios públicos, mesmo estando em débito com as suas dívidas. Porque era uma forma de o governo federal organizar a zorra da dívida do setor público, um instrumento de cobrança. E agora o Congresso vai retirar, né, esse instrumento de cobrança. E tudo isso o Davi Alcolumbre aceitou levar à votação amanhã de manhã, né, para cancelar esses vetos,
Quando? Ontem à noite, que foi o auge dessa grande micareta incivil, né, que acontece todo ano em Brasília, que é a Marcha dos Prefeitos. A Marcha dos Prefeitos é feito um carnaval, né, que Brasília é invadida por 3.000, 2.800 prefeitos do Brasil inteiro que vêm aqui procurar, buscar benefícios como esses que o Davi Alcolumbre está entregando agora com o erário nacional, né, fazendo gracinha com um chapéu alheio. É isso que ele está fazendo. Essa Marcha dos Prefeitos em Brasília, ela é infernal, ela é um inferno anual que acontece aqui e o resultado dela é sempre mais e mais gasto público. Nesse ano é uma afronta à lei eleitoral e uma afronta ao equilíbrio das eleições. Que loucura, né? É um arrastão, assim, passa por cima de tudo, não deixa nada. Um arrastão, Chico. Justiça eleitoral que segure. Agora eu acho importante o Luiz Costa Pinto ter vindo fazer a tradução, né, do que significa esse evento e do que o Congresso também está armando mais uma vez na derrubada desse veto, né? Vamos ficar de olho amanhã. E falando em governo, Lula, eu queria trazer uma outra notícia aqui que muitos nos interessa nesse período eleitoral, que tem relação com o monitoramento de redes sociais. O presidente Lula assinou hoje 2 decretos com regras sobre as redes sociais. Um desses decretos tem novas determinações com relação às responsabilidades das plataformas. Teve o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, tomando uma decisão a respeito disso. Entre as previsões está a de atribuir à Agência Nacional de Proteção de Dados, que é vinculada ao Ministério da Justiça, a responsabilidade por fiscalizar se as plataformas estão cumprindo ou não as regras que foram impostas pelo Supremo. Isso é uma coisa. Então, a agência passa a ser um órgão regulador das redes digitais. E aí, o segundo texto, assinado pelo presidente Lula, também é bastante necessário, porque ele está tratando especificamente sobre o combate à misoginia e à violência contra a mulher no ambiente digital, em um momento que a gente vem conversando muito aqui no ICL sobre a epidemia de feminicídios, né? O aumento dessas denúncias também, mas tem sido um dos debates principais nesse período, nesse ano de eleições, né, Lula? Perfeito. Vamos começar por esse segundo ponto, que é fundamental. O decreto do presidente Lula, ele acelera, torna mais ágil a ação do Estado, dos órgãos de segurança, para mandar que sejam retirados publicações que afrontem a honra ou mesmo a segurança física de mulheres que estão ameaçadas por exposição de nudez, por exposição de relacionamentos, também por discursos de misoginia, né? E obriga, né, a tomada imediata de medidas protetivas, independente de qualquer investigação inicial. Né? É um start, é o primeiro clique, é o sinal de alerta para evitar que haja aquele delay que às vezes é de menos de um dia, é de menos de 24 horas entre a busca de ajuda e a tragédia que se perpetra, e como a gente está vendo, sobretudo de um ano para cá, quando há uma explosão no Brasil, infelizmente, de feminicídios. E aqui no Distrito Federal, né, isso é algo absolutamente acachapante, né? É um tapa na cara da sociedade. E essa agilização por esse decreto presidencial é fundamental. O outro ponto do decreto é o chamamento do presidente Lula para as plataformas, né, para o dever de cuidar. O que é o dever de cuidar? Elas agora estão obrigadas a retirar possibilidades de cometimento de crimes, mesmo que
não haja uma decisão judicial. Porque da maneira como o Congresso votou a lei, né, distorcendo-a, né, você precisa esperar uma decisão judicial para retirar das plataformas discurso de ódio, discursos de afronta à democracia. Eu vou ler aqui quais são os crimes que estão previstos, né? Crimes de terrorismo, instigação à mutilação ou ao suicídio, golpes de Estado e ataques à democracia, racismo, homofobia e crimes contra mulheres e crianças, né? Agora, as plataformas não devem esperar decisão judicial para retirar conteúdos que sejam impulsionadores desses crimes. Elas têm o dever de agir, de retirar preventivamente, depois comunicar a quem colocou esse conteúdo no ar que ele está sendo retirado pelo cometimento do crime, ele vai se defender. Se a defesa for razoável, o conteúdo pode até voltar, mas a plataforma responderá solidariamente a quem fez a contestação pela divulgação desses conteúdos, se ele ficar no ar, mesmo que não haja decisão judicial. Esse decreto é fundamental para higienizar, para apaziguar o ambiente digital no país, sobretudo em ano eleitoral. Excelente, Perfeito. Lula. Importante. Obrigada por hoje. Bom ter você junto com a gente aí de Brasília, sempre de olho nos principais assuntos do nosso noticiário. Obrigada, meu querido. Obrigado a vocês, e é uma pena que não dá para a gente comentar aqui que o Neymar está machucado. Tá? Ele O foi Neymar machucado. está machucado, foi convocado machucado, Chico. Eu tava no jogo, eu vi que o cara tava... Saiu mancando. Saiu mancando, ele não tinha condição A sorte dele é que foi retirado, porque ele não tinha condição de jogar mais 5 minutos. Mas segundo o Ancelotti, ele vai se recuperar até lá. Vamos ver, né? Vamos ver, agora só Ele nos vai resta a torcida. vender muita bet, isso sim, nada mais. Ele só Isso sabe- com certeza. É o que ele sabe fazer. Não só ele, né? Não só ele. Tem outros ali também que gostam muito. Obrigada, meu Exatamente. querido. Valeu, até logo. a próxima. Até logo. Valeu, Tchau. Lula. A gente segue por aqui, o Rodrigo Viana está chegando para conversar sobre outros assuntos relacionados a Vaza Flávio. Viu, Rodrigo? Agora eu tô O quê? decidida a chamar de Vaza Flávio. Acho que é mais Vaza fácil Flávio. para as pessoas Vaza. entenderem. E não para de vazar, né? Não. É não uma para. atrás da outra. Aliás, o Intercept Brasil tá on fire. Daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado, o Nabil Manduki, para conversar com a gente. Os desdobramentos aqui em São Paulo, né? Desdobramentos aqui Na em Bio São é quem Paulo. começa, é o primeiro a acionar o Ministério Público em relação a essa ONG... Da Karina. Aí, da Karina, amiga do prefeito Ricardo Nunes. É. E aí, gente, antes de entrar nesse assunto, eu quero lembrar a vocês que tivemos a estreia do nosso novo documentário original do ICL, Bandidos de Farda. Você que não conseguiu acompanhar no domingo ou que acompanhou e quer assistir de novo, você pode ir em icln2.com.br que o replay está liberado. Ou então, se você estiver assistindo pela televisão, você pode apontar o seu celular aqui para a tela, nesse QR Code no cantinho, para você acompanhar ali tudo que está condensado nesse filme, né? Que é muito importante, falando dos arquivos do coronel Ciro Etchegóin, que foi um torturador da ditadura, o Dr. Bruno. Sim. A gente conheceu muito tempo como Dr. Bruno. Tem relatos novos, né, desaparecidos, que agora foram reconhecidos como mortos pela ditadura. Então, tem diversos ali aspectos que transformam esse documentário em um documento histórico muito importante. Vai lá em icln2.com.br, vale a pena. E, gente, tem os presentes também, né? É verdade. Eu tô aqui com a caixa. Peraí, hoje temos caixa. Ontem não tivesse de ajuda, Chico? Aí, temos a caixa, vou abrir e aí a gente mostra aqui, rapidinho para quem não acompanhou, quais são os presentes. Presentes para quem virar sócio do ICL. Isso, para quem assinar o ICL Assinar. enquanto o replay está disponível. Então, a gente tem aqui a revista Liberta, em edição especial. Já no papel. Em mãos, no papel. Esse aí eu tô É a primeira quase vez. que Tô de levando olho, ela pra tô de minha olho. casa. Tô de olho também. E também tem o livro da Juliana Dalpiva, Crime Sem Castigo, sobre
a história do Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura. E a pulseirinha também, é verdade, ela está aqui. Aqui, o nosso diretor lembrou pra gente. Então, fica a dica, hein, gente, que é por tempo limitado para você levar esses presentes aí para sua casa. Põe de volta na caixa. Sigamos, sim, vamos colocar aqui de volta na caixa, nossa caixa de presentes, para quem assinar o ICL, vai lá, porque realmente eu acho que esse é um dos presentes mais legais que a gente já teve aqui no ICL, essa revista Liberta Física. Tanto que está todo mundo de olho nela aí. Né? Eu tô, Chico. E vamos voltar para o nosso noticiário? Do Vaza Flávio? Do Vaza Flávio. Vou trazer aqui um pouco do contexto e depois a gente vai conversar com o Nabil Bonduki. A ONG Instituto Conhecer Brasil, que tem um contrato de 108 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de pontos de Wi-Fi gratuitos na periferia, apresentou pelo menos 16 milhões e meio de reais em notas irregulares. A gestão Ricardo Nunes, né, a Prefeitura, para justificar despesas do contrato. Essa ONG ela é investigada pelo Ministério Público de São Paulo, pela Polícia Civil, e um levantamento feito pelo G1 nas prestações de contas da ONG, que é gerida por aquela jornalista empresária, a Carina Ferreira da Gama, Carina Ferreira da Gama, ela é a mesma dona da Go Up Entertainment. Você já ouviu o nome dela aqui, não está enganado, ela é a produtora à frente do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, esse levantamento, né, aponta o uso de notas milionárias canceladas no site da própria prefeitura e até a apresentação de recibos, você está vendo aí na sua tela, e notas, você está vendo as notas canceladas, né? Notas sem nenhum valor fiscal para justificar os gastos de junho de 2024 até dezembro de 2025. Olha, Gabi, é dessas que estão na tela, a da esquerda, valor de 2 milhões e 40 mil reais. Cancelado. Emite uma nota assim de 2 milhões, depois se lembrar, não, cancela. Não é essas notinhas que a gente, como PJ, emite aí, né? 2 mil, 5 mil reais, não. 1.500, por aí, não é isso não. É 2 milhões para cá, 700 mil para colar, e depois cancela? E além de cancelar, né, você prevê a instalação dos Wi-Fis, prevê a instalação de 5 mil pontos, né, gratuitos na periferia até junho do ano passado. E até agora, vocês têm ideia de quantos que foram instalados? Até agora, então a gente está falando maio de 2026, 3.200 foram instalados, quer dizer... Pouco mais da metade, por E aí enquanto. vai adiando, né, vai tendo aditivo de contrato ali para realmente dizer que vai a entrega do valor não, né? A entrega dos Wi-Fi de todos os serviços, isso vai demorar mais um pouco. E aí vai entregando, né, o adiamento. E é uma ONG também que não tinha conhecimento dessa área. Ela é inventada para atuar nesse mundo aí. Exatamente. Então é muita coincidência, Gabi, o Nabil Bonduki vai entrar daqui a pouco e vai falar com a gente. É muita coincidência que a Carina crie uma produtora só para cuidar do filme, Dark Horse, porque ela não existia, não é que é uma produtora que já existia. Não existia. Foi criada só para ser abastecida com dinheiro de Dark Horse pro filme. E depois ela também cria esse instituto para prestar serviço para a prefeitura, que é de um bolsonarista, Ricardo Nunes, o prefeito. Ao mesmo tempo, as duas coisas andam assim juntas. É muita coincidência, né, Gabi? O Nabil vai poder explicar melhor para a gente. Né? Isso, exatamente. E aí, ao G1, qual que é a justificativa da Carina? Ela desconhece as notas canceladas pelos fornecedores contratados e diz que os problemas nas notas fiscais do próprio Instituto já estão sendo resolvidos. A Prefeitura diz o quê? Que a execução do contrato é monitorada rigorosamente, que não há evidências de irregularidades, desvios ou ilegalidades. Para fechar, a ONG Instituto Conhecer Brasil entrou no radar do Ministério Público, como eu já disse no começo da minha fala, depois da denúncia justamente do vereador do PT de São Paulo, Nabil Bonduki, que vai conversar agora com a gente. Nabil, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Oi, boa noite. Prazer estar falando com vocês aí. Um prazer estar falando contigo também. Aliás, são muitos pontos aí, né? Um contrato que previa pontos de Wi-Fi que não foram entregues até hoje, já configura um descumprimento só por isso. Pergunto, vereador, se já dá para indicar, já há uma suspeita de fraude, ou se é cedo para falar isso, e se houve falha de fiscalização da gestão do Ricardo Nunes também, né? E a ligação disso tudo com o filme também, com o Dark Horse, né? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter claro
que é a contratação dessa organização do Estado Civil, ela é muito suspeita, porque, bom, em primeiro lugar, esse é o tipo de serviço que não é feito normalmente por OSC. Né? As OSCs, geralmente, elas prestam serviço mais na área social, na área da cultura, na área do meio ambiente, né? Esse tipo de trabalho, que é um trabalho que envolve as pessoas, envolve um envolvimento pessoal, envolve, inclusive, uma missão dessas organizações organizações não governamentais, né, que hoje são chamadas de organizações do Estado Civil, e que hoje é regulada, inclusive, por um marco legal, que é o MIROSC. O tipo de edital que é feito para uma OSC é diferente de um edital feito para uma empresa, certo? Então, quando a prefeitura abriu um edital para uma OSC, ela já estava, de alguma maneira, a gente já pode verificar aí alguma suspeita, porque esse tipo de serviço, que é a instalação de pontos de internet, é um tipo de serviço feito por empresas de tecnologia, empresas privadas de tecnologia, não é feito por OSC. Então, eu acho que a irregularidade começa aí, e não é por acaso que ela foi a única que se apresentou, né? É um chamamento, né? Já teve gente que me perguntou, bom, por que não entraram empresas de tecnologia para concorrer? Porque elas não podiam, porque o chamamento público era específico para a OSC. Então, nenhuma OSC tem essa competência, nem essa tinha, né? Experiência em fazer esse tipo de serviço. Então, aí já começa o problema. O segundo problema, né, é o fato de que os recursos foram antecipados em relação ao serviço realizado, né? Foi antecipado significativamente em 2024, o que também já é uma segunda irregularidade séria. Terceiro, é essa discussão sobre os pontos. Os 5 mil pontos não foram instalados, e mesmo os 3.200 pontos, não, quer dizer, há inclusive desconfiança de que também eles podem não ter sido instalados. Ou eles foram instalados, isso a gente verificou, por exemplo, em vez de você fazer uma coisa distribuída por uma região, né, tem no mesmo ponto, você tem com uma distância de 10, 15, 20 metros, você tem 3 pontos, né, de internet. Obviamente, isso feito, né, sem o rigor técnico necessário, porque se você está colocando três pontos de Wi-Fi no mesmo lugar, você está fazendo um serviço, vamos dizer assim, que não tem abrangência, capilaridade que deveria ter. Então, bom, e aí então tem todas essas questões que já foram faladas aqui, que são das notas canceladas, notas que são com objeto de serviço não muito claro, como parte da prestação de contas. E também chamou atenção, o que não está dentro desses 16 bilhões, um contrato feito com uma organização chamada Favelas Conectadas, que é uma organização de um sujeito que, ao que tudo indica, tinha ligação com o crime, porque, inclusive, ele é suspeito de jogar a mulher pela janela do 10º andar, ele é suspeito de ter sequestrado o sobrinho do Suplicy. Quem é esse, né? Então, quem é esse mesmo? Da Favelas Conectadas, Favelas isso? Conectadas, é isso? Favelas Conectadas, o nome dele agora é Leandro, acho que é Alex Leandro Bispo, Tá. Né, o nome dele. Eu acho que é esse o nome, agora de cabeça, eu precisaria dar uma consultadinha aqui para ver. Mas Então, são várias Leandro coisas que Bispo dos Santos, né? Agora, esse... Alex Leandro Bispo dos Santos, né? Isso, exato. Inclusive saiu já uma matéria há um tempo atrás sobre essa suspeita dele ter jogado a mulher pela janela. Bom, em suma, né, são vários recursos e a outra coisa é que esse valor de 108 milhões para instalar 5 mil pontos é um valor excessivamente elevado, se for comparado com o que foi feito na própria gestão da prefeitura em períodos anteriores, né? Então, esse programa de Wi-Fi livre, ele teve início na gestão do Fernando Haddad, que era um Wi-Fi nas praças, né? Teve continuidade na gestão Dória,
E agora, né, foi feito esse contrato. Então, se a gente fizer uma pesquisa sobre o custo desse serviço nas gestões anteriores, vamos verificar que é muito inferior a esse que foi estabelecido. Agora, a outra discussão é, bom, então os vínculos disso com Mário Frias, né, e o filme do Bolsonaro. Essa Karina da Gama, ela simultaneamente ela era proprietária dessa ONG e proprietária da produtora. E é uma pessoa muito próxima do Mário Frias, inclusive tem várias fotos em conjunto com ele, prestou serviço também para o gabinete dele como deputado. Então, essa ligação é uma ligação, vamos dizer assim, eu não sei se a gente consegue comprovar factualmente com documentos essa conexão, né? Mas como a gente não sabe para onde foi o recurso depois do primeiro subcontratado, né? Porque, né, nós tivemos a ONG recebeu o recurso, subcontratou, mas aí daí para frente a gente não tem registro, não está nos processos da prefeitura, né? Quais são os quartalizados no caso, né? E a gente sabe, por exemplo, que ela subcontratou empresas de tecnologia para fazer o serviço, quer dizer, obviamente recebendo muito menos do que ela estava recebendo, e contratou uma série de outras notas para prestar contas para a prefeitura. Para onde foram os recursos dessas outras entidades, empresas, etc., que receberam recurso, nós não temos como verificar nos contratos. Precisaria, então, eu acho que seria importante federalizar essa questão para poder, então, a Polícia Federal entrar, porque a Câmara Municipal não tem condições. Nós até deveremos pedir uma CPI, dificilmente vai ser aprovada, certo? Mas nós vamos pedir uma CPI, mas mesmo fazendo uma CPI na Câmara de São Paulo, não vai ser muito fácil a gente fazer o rastreamento desse dinheiro. Aí teria que entrar com a COAF, com a Polícia Federal, né, e ter um mandato judicial para poder fazer, por exemplo, abrir as contas, né, das empresas que receberam os recursos, saber para onde esse recurso foi na sequência. Muito bom. Nabil, quero muito agradecer sua presença aqui, também fazendo esse alerta, né, já abrindo esse caminho, falando até de uma CPI. Então, muito importante esse trabalho e o alerta que você começou ali nas redes e vindo aqui ao N2 conversar com a gente, com a nossa audiência também. Muito obrigada. Obrigado, Nabil. Obrigado. Eu quero só lembrar que essa denúncia nós fizemos em dezembro. Olha só. Dia 10 ou 11 de dezembro. Ministério Público, né? Né? Apresentamos para o Ministério Antes Público. até. O Ministério Público abriu um inquérito. Antes até de estourar esse caso do Dark Pois Horse. que né? agora fica mais forte com a Fica reportagem. mais forte. Não, muito antes. Junta as peças. Muito né? antes. Não, nosso foco foi o contrato com a prefeitura. Não foi o filme. Depois é que se verificou que tinha conexão com o filme. Importantíssimo. Muito Obrigada, Nabil. A gente se vê em breve. Valeu. Obrigado. Tá certo. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Até uma próxima. A gente continua aqui falando sobre essa família, né, Rodrigo? Um pouquinho antes de você chegar, o Chico e o Luiz Costa Pinto, eles deram um pouquinho do spoiler do que a Michelle Bolsonaro, né? Qual foi a reação dela quando ela foi comentar, ela foi perguntada pelos jornalistas, né, o que ela achava do Vaza Flávia, o que ela achava do escândalo. E aí, primeiro ela disse, eu não estou me metendo nisso não, eu tenho que cuidar do meu marido. A gente tem até a fala dela para colocar na tela, a nossa equipe preparou também, e depois ela diz, o Flávio, você tem que perguntar para ele. Nossa, o tom e o sorriso também, né? Não só o tom, mas o sorriso. A questão do Flávio é com o Flávio, né? Se ele está lá enrolado... O problema é dele. Mas se puder botar de novo as duas frases aí que a nossa equipe preparou, entre aspas, né? A gente não pode rodar o vídeo, que acho que tem direito, isso é de outros, né? Mas tá ali, ó. Não estou me metendo nisso não, tenho que cuidar do meu marido. Esta segunda, Gabi, eu assisti o vídeo, não sei quem foi que gravou e tal, ela diz, com uma ironia, né? Procura o Flávio, fala com ele Ela diz lá. com prazer, né? Quase com prazer. Ela diz com prazer, se deliciando. Tá vendo? Foram botar o cara que eu falei que não dava. Agora segurem essa bucha aí.
Agora, vocês querem que eu resolva o problema? É quase se ela estava quase querendo dizer assim, vocês querem que eu responda? Eles não me perguntaram nada, passaram por cima de mim, né, a Michele. E agora, na hora que dá o rolo, eu avisei que ia dar rolo, vocês vêm perguntar para mim, ele que responda lá junto com o pai dele. Só faltou ela dizer isso, né? Ele que conversa com o pai dele e resolve esse problema aí. Agora... E nem foi a única pérola dela nesse evento. Né? Não Teve foi? sobre o Alexandre de Moraes também. Ela estava naquele evento em que ela chama o Alexandre de Moraes de irmão em Cristo. Para quem não está familiarizado, né? É quando uma pessoa compartilha da mesma fé. E aí ela estava sendo meio irônica também no tom, mas ela estava falando de uma liberação por parte do Alexandre de Moraes, né, o ministro do Supremo, de um cabeleireiro para cuidar ali da aparência do Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O preso vaidoso, hein? Pois é, né? É o preso mais vaidoso que eu conheço. Pelo amor de Deus, o cara quer dar um tapa no telhado, arrumar, daqui a pouco vai pedir para botar um botox. Nesse caso, a gente tem o vídeo. Tem? Tem. Vamos ver, então. Ouvir, vamos lá. Nosso ministro, vou profetizar aqui, porque Deus transformou Saulo em Paulo, nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes. Liberou o cabeleireiro e ele tá com aquele cabelinho cortadinho, jogadinho, aqueles olhos azuis brilhantes. Meu Deus! E essa gargalhada aí no meio? Nosso irmão... Vou profetizar, nosso irmão. Fiquei na dúvida se ela estava debochando do Alexandre ou do próprio nessa marido. parte aí é porque ela tem uma coisa meio como se estivesse recebendo algumas entidades e tal. Entidades, é. Ela fala, porque tem hora que ela fala em línguas também, de Pentecoste, então já é outra parte que... Mas ela dizer que o Alexandre de Moraes é irmão em Cristo... Lembram quando ela conseguiu arrancar essa história de prisão domiciliar? Foi ela que foi mais de uma vez em reuniões, inclusive sozinha, sem levar os filhos, Sim. sem advogado, e o Alexandre a recebeu, né? Então ela está, de alguma maneira, mandando um recado para o Alexandre, né? Olha, nós estamos juntos aí, né? Porque para ela é importante dizer isso, irmão em Cristo, como ela é evangélica, né? Ou se declara assim, é um fato importante ela dizer para o Alexandre, que é um elogio que ela está fazendo. Tá tendo em alta conta, né? E vou profetizar, está querendo dizer que o Alexandre de Moraes vai virar evangélico? Pode ser, a conversão. Ela anuncia uma possível conversão. Ela fala, Vou profetizar, ela diz. profetizar, né? Que Saulo virou Paulo, ou Paulo virou Saulo. É que pode haver essa conversão do Xandão. Não sei se ele vai se converter para o mundo evangélico, mas... Bom, também não precisa se converter para a direita. O Xandão sempre foi de centro-direita. Né? Acho que ele não vai se converter ao bolsonarismo. Isso não vai acontecer. Tem uma decisão para ele tomar que está chegando perto, né? Está acabando aqueles 90 dias. De prisão Estão domiciliar. acabando de prisão domiciliar. Vai chegar agora, ele vai ter... vamos ver se ele está convertido agora. É a hora da conversão. Dá mais uns 90 dias para... Dá mais 90 dias para o Bolsonaro ficar em casa com cabeleireiro, manicure, TV, Wi-Fi, tudo bonitinho. Os bolsonaristas ficaram bravos com ela recentemente, né? Agora chamou de irmão em Cristo, meio irônico, mas teve aquele cumprimento ao Alexandre de Moraes na posse do TSE. Na posse do Cássio Nunes. Isso, exatamente. E aí teve ali um cumprimento, enfim, simpático entre os dois no bolsonarismo, nas redes sociais, assim, já caíram. Inclusive, até naquela parte daqueles sites, né, do bolsonarismo e tal, da extrema-direita, muita gente criticou a Michele porque ela falou, cumprimentar o carrasco do seu marido. Eu queria saber o que o pessoal do papolegal.app tá comentando a respeito disso na nossa sala do N2, que está aberta. Quero saber o que eles acharam desse, vamos dizer, dessa fala da Michele Bolsonaro sobre o Flávio e também sobre o Alexandre de Moraes, né? Tem um aqui que diz, para melhorar a aparência do Jair, só se nascer de novo. Quem é que disse? Eu não consigo ver o nome de quem disse isso. Para melhorar... Aí, ó. É a Maria Helena, diz, para melhorar a aparência do Jair, só se nascer de novo. Não vai dar para melhorar só cortando o cabelo, não. Quem mais, hein, aí, hein? O pior trambique é os que usam o nome de Deus para ludibriar os trouxas. Isso aí é a parte que a gente sempre critica, né? E toda eleição rola, essa família... O próprio Jair Bolsonaro, ele inventa um batizado fake lá, ele vai para as águas do Rio Jordão. Rio Jordão, não é o Malafaia, acho que é outro pastor que afoga o bicho ali. Está quase afogando o homem. E ele sai metido a evangélico. Mas sempre foi católico a vida inteira, né? O Jair Bolsonaro era católico,
e vascaíno. De repente ele vira evangélico e palmeirense. Ele muda de acordo com os ventos, né? É isso. O Flávio Bolsonaro, quando estourou o escândalo, ele correu para a igreja. Dizer que era uma luta de Deus contra o demônio. Já levou a história dele ali para uma guerra santa. Mas eu acho... De santo não tem nada essa guerra, né? Essa guerra é de dinheiro. Não tem nada, mas eu acho interessante que a gente vai debatendo aqui e lá no Papo Legal as pessoas vão comentando instantaneamente. Segue ali. Isso que a gente mostrou na tela era o comentário quase que instantâneo, reagindo, né? O react, vamos dizer, da comunidade ao nosso programa ao vivo aqui. Muito legal ter essa interação com o nosso público. Inclusive ajuda a gente aqui a fazer o programa também, né? Com certeza. E tem a enquete também que o pessoal está respondendo, né? De se o PL vai desistir da candidatura do Flávio Bolsonaro. Rodrigo, quando você chegou, eu ia até te fazer essa pergunta. Se você acha que o PL vai desistir... aqui a gente não desenvolveu muito, claro, porque a enquete tem que ser curta, né? Sim. Mas a situação é insustentável ou não? O bolsonarismo é inabalável? Eu não acho que o bolsonarismo é inabalável, mas acho que ele não vai desistir. Então, eu acho que é uma resposta meio intermediária, eu daria. Olha, vai começar... por enquanto, tem dois cálculos aí. Tem um cálculo da família, retirar essa candidatura e colocar alguém que não seja da família é um prejuízo nunca pensado pelo bolsonarismo. E assim, uma quebra de confiança na franquia Bolsonaro. O professor João César sempre diz que é uma franquia. Franquia para ganhar dinheiro. É uma franquia de cursos, é uma franquia, agora tem um filme, o filme é de arrecadar dinheiro, o filme é de buscar dinheiro em banco master, e qualquer outro dinheiro fraudado é bem-vindo. Então, é uma franquia do dinheiro que é da família, e você tem o PL que interessa fazer uma grande bancada. Se o PL começa a sentir que isso vai comprometer a eleição de uma boa bancada, o Flávio Bolsonaro dança no primeiro momento, porque aí vai ficar em jogo uma bancada boa para a próxima legislatura. O Valdemar tem um fundo partidário, o tamanho do fundo partidário é proporcional ao tamanho da bancada. Se você sente que vai queimar o filme da bancada inteira, aí ele é lançado ao abismo. Pelo PL, né? Não pelo Jair Bolsonaro. Não, pelo Jair. O Jair quer que mantenha. Agora, eu queria só fazer assim, um comentário que eu acho que é importante. Eu falei no ICL urgente, mas queria repetir aqui. Desde que o Jair Bolsonaro criou esse movimento bolsonarismo ali em 17, 18, para a campanha de 18, mas começou um pouco antes, nunca houve uma crise de credibilidade tão grande como nós estamos assistindo agora. Sem dúvida. É a pior crise do bolsonarismo. Sim. Nem quando ele perde a eleição em 22, não foi tão ruim assim, porque ele sai, inclusive, com apoio, perdeu por pouco. Nem durante a pandemia, quando ele foi acusado, né, de promover um genocídio aqui no Brasil e, de fato, né, lavou as mãos e muita gente morreu por culpa dele, mas as pessoas defenderam ele até o fim, os bolsonaristas. Nem quando ele foi preso, aliás, até ajudou um pouco quando ele foi preso. Mobilizou. Né? Mobilizou, ele tem apoio. Então, essa crise de agora, promovida pelo filho, pelo Flávio Bolsonaro, é a pior crise do bolsonarismo. Nós estamos vendo pular do barco os influencers, Rodrigo Constantino, o Lacombe, o Roger do Traje a Rigor, e vários, até o Alexandre Garcia publicou um vídeo, o Caio Coppola, dizendo assim, eles perderam o chão, não sabem o que fazer, estão rompendo ou querendo romper com a família Bolsonaro. É algo que a gente nunca assistiu dentro do bolsonarismo, a pior crise desse movimento, que já dura aí uns 10 anos liderando a extrema-direita no Brasil, Gabi. Eu concordo com você, Rodrigo, e o movimento das redes reflete isso. Hoje eu estava vendo o levantamento do Pedro Barciello, ele faz diariamente uma análise das redes e, nesse momento, o que acontece é que o bolsonarismo está fazendo um movimento bastante reativo, né? Ou está reagindo de maneira reativa ou muito acuada nas redes sociais. E também estão discutindo em menor escala. Quem está tomando mesmo as redes é aquela parcela, quase 40%, de anti-bolsonarista, que está expondo o Vaza Flávio. Então é um movimento interessante de acompanhar também. Porque normalmente quem ajuda a insuflar os bolsonaristas são esses influencers que pularam fora. Então sobraram do lado do Bolsonaro o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, 2 foragidos nos Estados Unidos, e só por aí, hein? Não vejo muitos mais. E uns peixes pequenos. Esses quadros aí, influencers intermediários do bolsonarismo,
quase todos com vergonha de defender o Flávio. Até porque estão com medo. Eu defendo, aparece coisa pior, eu vou me afundar junto com ele. Então, Pô, vou confiar no cara, à noite vem uma nova notícia, ele estava mentindo. Quando ele diz que não tem dinheiro nenhum de banco no primeiro encontro, depois tem, mas é privado, depois eu não conheço, mas eu fui na casa dele, vai ficando uma esculhambação. Tem que desmentir sempre o Flávio do dia anterior, é demais. o Flávio de hoje desmente o Flávio de ontem. Então, não dá mais para segurar, né? eu acho que é uma onda, vai se criando um clima terrível, diria o Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível contra o Flávio Bolsonaro. Mas, repito, né, ainda respondendo à enquete, continuo achando que, por enquanto, não tem desistência, não. Porque ele mantém aí uns 30%, 35% de apoio. E para a família, não pode entregar essa candidatura. Se entregar, acabou o bolsonarismo como líder da extrema-direita. Não, ele é entregar. Porque a grande jogada do Bolsonaro, e com muito sucesso, foi emplacar a candidatura da família. Sim. Porque, gente, eles enfrentaram toda a dinheirama de São Paulo, todo o poder de São Paulo, Faria Lima, Fiesp, Federação do Comércio, todo o sistema, como se diz, o sistema da grana do Brasil, eles seguraram no peito, porque esse sistema queria o Tarcísio de Freitas. É isso. Os caras seguram, emplacam a candidatura do filho, que aí sim, aí está tudo em casa. Tá tudo em casa. Fundo partidário, dinheiro, poder, prestígio. Eles não vão abrir mão disso tão fácil. E aí desaba numa hora que o Tarcísio não pode mais voltar para o jogo. Nem o Ratinho, que eram os dois nomes principais. Nem o Ratinho. Ficou ruim, né? Só sobrou Zema, Caiado, Michele Bolsonaro e Renan Santos. O Renan Santos, que seria uma candidatura é uma candidatura de direita, e quase extrema-direita também, mas anti-bolsonarista. Então é uma disputa. Faz um sucesso ali na juventude. Né? Também na internet. Entre os rapazes e homens jovens, vamos dizer assim. Tanto que ontem a gente mostrou aqui a pesquisa da Atlas, ele está um pouquinho melhor, está com 6 pontos, né, percentuais, justamente por isso, porque foi uma pesquisa feita pela internet. Pela internet, entre os jovens. E esse Renan, ele quer tirar o bastão da direita da família Bolsonaro e falar, não, deixa comigo, com o MBL. Né? Então tem uma guerra aí. Nicolas, você viu o Nicolas Ferreira defendendo o Flávio? Não apareceu. Tá mudo, não tá apareceu calado. até agora. Inclusive está sendo cobrado pela família. Está caladinho, porque para ele interessa naufragar o Flávio e ele fica com a liderança. Ele não vai ajudar a bater, mas... Para ele seria o pior negócio do mundo o Flávio Bolsonaro eleito. Claro. Porque acabaria a vez dele, a família ficaria aí mais... Teria outra candidatura forte à reeleição e adeus esse povo todo. Então, para essa direita toda, a extrema-direita, eles estão também com o sorriso da Michele no rosto. É o mesmo sorriso da Michele. É o mesmo sorriso da Michele. É o sorriso do Nicolas também. É o sorriso que ele não pode dar, mas que a Michele deu. É verdade. É verdade. Mas já pensou se o Flávio é obrigado a desistir e aí o Jair tem outra ideia maravilhosa? Lança o Carluxo para presidente. A gente ia se divertir. A gente ia se divertir um pouco. Sim, ia ser divertido. Mas também tem rachadinha, né? Tem rachadinha, claro. Já começa com rachadinha lá no gabinete da Câmara dos Vereadores do Rio. Ele também tem a mesma coisa. É um modus operandi da aliás, família, a família inteira, se mesmo. for por questão de ficha limpa, a família inteira ninguém tem, né? Não sobra ninguém. Só Michele Bolsonaro, em tese... Porque não foi da política. Não teve mandato ainda. Ela nunca foi política nenhum dia, né? É isso. Mas recebeu, né? Teve ela tem aquela questão, a Michele tem a questão dos cheques do Queiroz. Os cheques do Queiroz. 69 mil reais, até hoje não explicados. Exatamente. Essa é importante lembrar, né? Não teve mandato, mas tem um escândalo, uma acusação de escândalo para chamar de seu. Faz-me rir do Queiroz que ela recebeu. É isso aí. Gente, eu quero trazer uma notícia aqui que muito nos interessa no ICL. A Justiça rejeitou a queixa-crime contra o piloto Mauro Motozinho e os repórteres do ICL, Alice Maciel e Flávio VM Costa. A ação diz respeito àquela entrevista exclusiva que o Matozinho, o piloto, deu para o ICL Notícias, expondo esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção, as ligações entre o crime organizado e figuras da nossa política nacional, né? Foi ali que tudo começou e o juiz entendeu que não há justa causa para o prosseguimento dessa ação penal, destacando que a atuação aconteceu no exercício regular da atividade jornalística, em contexto de interesse público, sem identificação de dolo específico de ofensa à honra. Então, aqui não é uma vitória, na verdade, do ICL, é do jornalismo. Do jornalismo independente e profissional. Importantíssimo. E é uma entrevista que é reveladora, né? É uma entrevista que abre as portas, escancara
para se começar a olhar mais seriamente, por exemplo, o próprio Ciro Nogueira, que depois a gente veio a saber o que o homem praticava. Quem move a ação é o próprio Ciro, não é isso? Não sei se essa é do Ciro também. Imagino que seja. Não fica claro aqui pela decisão do juiz. Mas que a do Ciro foi a primeira. Foi a primeira. Eu achei que fosse dele. Não, deve ser do Ciro Nogueira, né? E depois dessa matéria, você falou, abre a porteira e a gente fica sabendo de tanta coisa, inclusive. Pelo que eu estou vendo aqui é do Epaminondas, né, que trabalhava com o Mauro Motozinho. É o que aparece aqui no nosso documento. Crime proposta por Epaminondas Madeira. Deve ser da companhia aérea. Da empresa. O Ciro Nogueira também move a ação contra você. Move sim. Isso. Exatamente. Eu estava aqui checando, né, o Epaminondas, ele é dono dessa empresa, exatamente. Então, ele que entrava em contato, né, para o Matosinho realizar os voos que eram solicitados. Então, esse é um resultado que é bastante importante, né? A Justiça reconhecendo o trabalho do jornalismo independente e profissional. Vamos seguir, gente, falando do noticiário internacional também? Vamos seguir com fé. Professor Leonardo Trevisan, chegando aqui. Seguimos com fé, é isso, né, Chico Sá? Boa noite, professor, bem-vindo. Olá, Gabriela, olá, Chico, olá, Rodrigo, como vão todos? Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, professor? Professor, a gente quer começar essa conversa com o senhor falando dessa tensão entre Estados Unidos e Cuba, porque o governo Trump acusou criminalmente hoje o Raul Castro por 4 homicídios, destruição de aeronave e conspiração para matar cidadãos americanos. Uma informação da agência Reuters. E essa acusação ela diz respeito ao abate de uma aeronave em 96, quando o Raul era ministro da Defesa do governo do irmão, o Fidel Castro. As aeronaves pertenciam ao grupo Brothers to Rescue, né, os Irmãos ao Resgate, formado por cubanos exilados nos Estados Unidos. Os 4 tripulantes morreram nessa época, 3 deles cidadãos americanos. Hoje o Raul Castro, lembrando aqui, ele tem 94 anos. A gente se pergunta, professor, qual a chance de acontecer lá em Cuba algo parecido com o que o Trump fez aqui na Venezuela, né? Ataques contra a Venezuela e também sequestrando o Nicolás Maduro. Gabi, quando a gente olha para isso, precisa ter um cuidado muito grande da gente não começar a mexer na história de quem assassina alguém, né? Porque se vão acusar o Raul Castro, que foi... Eu fui pesquisar para ver se a minha memória estava certa. Ele foi ministro da Defesa de Cuba por mais de 50 anos, 51 anos. Né? Ele foi, por exemplo, o principal defensor daquela fatídica invasão da Baía dos Porcos de Cuba nos anos 60, né? Que matou vários cubanos. Essas pessoas também serão punidas. Porque falar que o Raul Castro é responsável direto por um voo que invadiu o espaço aéreo nos anos 90 e Cuba reagiu, você teria que voltar na história e fazer toda uma investigação sobre tudo o que aconteceu na relação dos Estados Unidos com Cuba. Avião espião, tudo isso, né? Sabe, Gabi, quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar bem quem é o mentor intelectual de um plano desse, né? Tem nome e sobrenome, chama Marco Rubio, né? É filho de imigrantes cubanos, ele tem uma especial intenção de catapultar a sua eleição, a sua candidatura, né, para suceder Trump, e Cuba é o alvo. Há uma pesquisa não realizada de que se os Estados Unidos conseguirem destruir o poder cubano, né, Marco Rubio está eleito, porque todos os hispânicos nos Estados Unidos tenderiam a votar em Marco Rubio, que tirou essa mancha. A verificar, a conferir, né? Isso é uma pesquisa imaginária. A pesquisa real, né, que nós temos é uma perda de popularidade do presidente Trump, que já vai levantar hipóteses
para compensar essa perda de popularidade. Um jornalista bem conhecido, Oppenheimer, falou de uma possível invasão do México. Só que é real, ela existe na cabeça de Marco Rubio. Cuba estava na origem direta de tudo o que aconteceu na Venezuela. Venezuela era a grande, vamos dizer desta forma, não é? Impulsionadora de energia para Cuba. Ela dava... Normalmente, Cuba consome muito pouco petróleo, 30 mil barris dia, e a Venezuela fornecia isso praticamente gratuitamente. O alvo na Venezuela era impedir isso para catapultar a candidatura Marco Rubio. O final da tua pergunta, pode acontecer um fenômeno semelhante ao do Maduro? Eu aposto em poucas coisas na vida, mas nisso eu aposto. Maduro não foi capturado, Maduro foi entregue. Não há qualquer possibilidade de algo semelhante dentro de Cuba. Nenhuma possibilidade. Então, a possibilidade de você dizer pode acontecer uma coisa semelhante é irreal, Gabi, é irreal. É muito difícil e, principalmente, ela provocaria algo muito semelhante ao da Baía dos Porcos. Lembra, Rodrigo? Sim, claro. O fracasso. Então, portanto, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente... seria melhor, nesse caso, deixar a história quieta e não tentar remontar com fatos históricos para tentar acertar contas atuais. Sim, porque é isso aí de acusar o Raul Castro de ser um criminoso, porque ele, como ministro da Defesa, mandou derrubar aviões que invadiam o espaço aéreo cubano... na verdade, ele agiu. Cuba porque o ministro da Defesa cumpriu suas funções. Exatamente. Então, eles tentam atacar na pessoa física, porque isso aí ajuda a embaralhar, ajuda a convencer a comunidade cubana lá na Flórida, que já é anticastrista, dá um argumento a mais e justifica uma possível intervenção em Cuba. Estamos indo buscar um criminoso, etc. e tal. Mas, na verdade, é um adversário, um inimigo nesse caso. É a mesma coisa que acusar o Ho Chi Minh de crime porque ele derrubou aviões dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Ou porque ele destroçou as tropas dos Estados Unidos na invasão do Vietnã. Então, acusar o Raul Castro de crime é que nem acusar o Ho Chi Minh de ter derrotado os Estados Unidos. Até hoje, o Raul Castro é vencedor nessa batalha inglória, porque é uma ilha desse tamanho contra a maior potência do planeta. O Raul Castro, por enquanto, é vencedor. O que eles talvez não perdoem é que o Raul Castro, até agora, tenha saído como vencedor nessa batalha e estão querendo uma maneira de buscar o Raul Castro com quase 100 anos de idade lá dentro de Cuba. É impressionante. O ódio, né? O alvo é esse. E o Marco Rubio hoje ele soltou um vídeo conclamando o povo cubano a se aliar ao Trump. Então, eles têm feito um trabalho ali, né, de base, tentando inicialmente minar a população para preparar para uma eventual invasão. Talvez o Marco Rubio esqueceu nesse vídeo de prometer, assim como num determinado filme, que eles iriam refazer os cassinos todos e refazer todas as festas, né? O Marco Rubio só esqueceu isso. Qual é o passo seguinte? Né? Mas tudo bem, paciência. Voltar a explorar a prostituição, que era que os estadunidenses faziam. Exatamente, que era um dos pontos mais fortes, né? Enfim, os cassinos, né? Cassino e prostituição. Era o ponto central. Exatamente. Agora, isso que eles estão fazendo de tentar insuflar a população a se levantar contra o governo cubano, é claro que há muita insatisfação em Cuba, a gente sabe disso, porque há uma crise econômica sem precedentes, né? Gravíssima. Agora, mesmo aqueles que são opositores, o mais etc. grave, sabe? O mais grave, Rodrigo, é o perfil atual das sanções a quem faz negócios ou faz qualquer tipo de ajuda a Cuba. E aí você... É por isso que os cabeiros russos pensaram 2 vezes de trazer de novo petróleo. Porque as sanções, elas atingem as empresas e os bancos financiadores e seguradoras dessas companhias. Uhum.
Então, é um cerco brutal. Você não pode, inclusive, por isso que Cuba está nessa situação, você não pode encontrar formas de fazer doação a Cuba. Não tem como. Uhum. As pessoas estão levando como pessoa física. Eu conheço alguns amigos que foram para lá, levaram malas de remédios. Exatamente. Quem é o comandante do navio, quem foi. Então, tudo isso, na prática, é uma política de cerco, é uma política não tem outra palavra, de esmagamento de Cuba, que está provocando tudo isso que você falou. Né? Cuba tem apagões diários de 20 a 22 horas. Cuba não está conseguindo comprar remédio, gente. É uma situação. Remédio, insumos básicos de remédio. Tratamentos básicos que as pessoas fazem, que qualquer um de nós não está conseguindo. Então, porque não chega. É de fato uma violência contra uma sociedade que é um pouco inédita. Né? Claro, a história está cheia de cercos desse tipo, né? Só que você não pode aflorar esse cerco em nome da democracia. Né? Eu estou matando um povo de fome, estou matando um povo até com remédio, porque eu vou fazer a democracia nesse lugar. Desculpa, né? Eu acho que o preço cobrado está alto demais. Né? Exato. Embora todos nós sabemos que Cuba tem um monte de problemas, Cuba tem situações difíceis, tudo isso é real. Agora, é verdade também que o homem vítima dessa perseguição foi a pessoa que mais fez abertura em Cuba. O Raul, interessante, né? Raul Castro, é verdade. A história do Raul. A história do Raul é uma história que, por exemplo, durante o governo Obama, ele reabriu a embaixada americana em Cuba. Né? E, principalmente, permitiu negócios privados, as pessoas puderam voltar a comprar suas casas, foi ele que fez isso. Podiam viajar e voltar para Cuba, e principalmente abriu portas para investidores estrangeiros em Cuba, inclusive americanos, claro. Isso foi em 2014, 2016 o Trump ganhou, 2017 ele cortou tudo isso. Agora, quando você olha a história de Raul Castro, é uma história curiosa, porque ele não tem a mesma, vamos chamar desse jeito, a mesma visão de mundo do irmão. O Fidel é outra visão, um outro contexto, né? Principalmente também na escolha do sucessor, né? Quando ele fez 84, 85 anos, fez a transmissão de poder para um sucessor que continuou no mesmo projeto dele, né? Que era um projeto de abertura de Cuba e não de fechamento. Aí nós estamos vendo os dois, né? Você citava o Raul Castro e citava o Dias-Canel. Exatamente. Que é o Dias-Canel com a bandeirinha do M26, que é o Movimento 26 de Julho, que é o movimento que fez a revolução, né? Do qual faziam parte o Raul Castro e o Fidel Castro. É impressionante olhar para esse homem com 94 anos e pensar, ele teve em Sierra Maestra e fez a revolução ao lado do Fidel e do Che Guevara. Né? São personagens hoje da história. O Raul Castro está vivo ali ainda como testemunha dessa turma, um dos poucos ainda da turma original lá de Sierra Maestra, que segue vivo ali, tentando ainda manter Cuba funcionando, né? Professor... Exatamente, a palavra é essa. Eu queria só trazer mais uma notícia aqui, muita gente se perguntando como é que está a questão dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, né? E aí o Trump disse que as negociações com o Irã estão nos estágios finais, foi assim que ele se pronunciou. Ele disse, ou chegaremos a um acordo ou teremos que tomar medidas um pouco desagradáveis, mas espero que isso não aconteça. Os Estados Unidos suspenderam os novos ataques contra o Irã, que estavam planejados para essa semana, e depois que os aliados do Golfo, eles afirmaram, né, que as negociações diplomáticas estavam avançando. Então, eu me pergunto, professor, o quanto que dá para acreditar, né, que ele espera que isso não aconteça. Enfim, a gente já teve tantas idas e vindas nessa história que é difícil acreditar em qualquer palavra do Donald Trump, professor. Como acreditar, né? É isso. Como acreditar na palavra de Donald Trump, né? A frase que você se referiu, ele fala
nós podemos escolher entre ter poucos mortos ou muitos mortos. Né? Frase de um estadista, sem dúvida nenhuma. Né? Então, quando você olha para esse quadro, é muito difícil acreditar nisso. O que é que nós temos de fato real? Né? A Marinha iraniana tem um domínio daquela região, né? E o que é real, efetivo, os cargueiros chineses continuam saindo do Irã carregados de petróleo e sendo entregues na Ásia. Ponto. O bloqueio que os americanos fazem não vale para os cargueiros chineses. Por que será, hein? Será que derrubar um cargueiro chinês tornaria as coisas muito difíceis? De algum modo, quando a gente olha para esse quadro no Irã, quem tem o tempo a seu favor, quem precisa terminar a guerra, não é o Irã. Quem precisa terminar a guerra é Trump. Eu falei muito rápido do que nós comentamos. Para a gente entender Irã, a gente precisa entender a última pesquisa da Ipsos Reuters, de 4 dias atrás. A popularidade de Trump está no mais baixo nível desde o primeiro mandato, com 35% só. 62% dos republicanos estão contra a guerra. E o motivo é um só, Gabi: preço, custo de vida. A guerra encareceu tudo. Como é que ele justifica isso? Para o americano médio, que não sabe nem aonde fica o Irã. E ele diz, bom, quer dizer, a gasolina está desse jeito, por que isso? O povo americano é um povo isolacionista, eu não estou interessado no que acontece lá fora. Isso há século, não é de hoje. Então, como é que ele justifica? É claro, é evidente que num quadro como esse, né, ele precisa ficar fazendo promessas do tipo... Porque qual é o ponto nevrálgico nessa história? Qual é o X da história? O acordo nuclear. O Irã diz, eu não vou fechar o acordo nuclear. Eu aceito a IEA, eu aceito a vigilância da agência internacional, eu quero ter como qualquer país. Tem mais de 40 países no mundo que têm tratamento pacífico de energia nuclear, o Brasil inclusive. É só ir na USP, aí tem um IPEM lá, você vai lá e vê o reator. Né? Então, com 5% de enriquecimento para fins médicos, para fins de gerar energia. Então, nesse quadro, o Irã diz, eu não vou fazer isso. O Irã tem acertos, porém Trump, a única justificativa que ele tem para a guerra do Irã é eu impedir que o Irã tivesse um armamento nuclear. A guerra vai terminar porque os preços estão do jeito que estão e Hormuz é necessário e precisa repor os estoques de petróleo e o Irã vai continuar com isso. A desculpa básica ele não tem. Vai sobrar uma sensação de derrota, Gabi. É isso. O gostinho amargo da derrota. Como é que fica para um sujeito que só ganha? É claro que ninguém lembra, né? As pessoas esquecem que o senhor Trump já faliu 4 vezes, em 4 negócios diferentes. Quem acha que ele é um grande empresário, é melhor lembrar disso. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, dá para ter uma ideia melhor sobre quais são os padrões e ameaças do senhor Trump. Professor, sempre um prazer te receber aqui no Uni2. Muito obrigada. Obrigado. Eu é que gosto de ir aqui, porque, afinal de contas, nós falamos de coisas que têm começo, meio e fim, e alguma utilidade nas relações internacionais, porque o restante é uma bobageira sem fim. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, professor. Se bem que essa guerra não tem fim nunca, graças ao Donald Trump, né? Começo, por enquanto, está no meio, falta o fim. Ia durar 2 semanas. E Já até agora nada. O Chico e Rodrigo, tem uma notícia que acabou de sair no nosso portal, a apuração do nosso repórter Kleber Lourenço, do sistema da Câmara dos Deputados registrando faltas sem justificativa do deputado Mário Frias em missão internacional. Os registros da Câmara não mostram missão autorizada nas ausências do deputado durante viagem ao Bahrein, que foi citada oficialmente pela própria Câmara dos Deputados. Então, tem uma nota aqui
que foi enviada ao SBT News, que a Câmara disse que o Frias apresentou um pedido de missão oficial sem ônus para cumprir a agenda entre os dias 12 e 18 de maio e ele recebeu o convite da Embaixada do Bahrein para participar de reuniões e tal, só que nos registros disponíveis no sistema da Câmara não consta essa informação. O Mário Frias ele tem aparecido muito no noticiário, até tem uma reportagem do Intercept Brasil nessa semana sobre a proximidade dele com o Daniel Vorcaro, intermediando a questão da produção do filme do Dark Horse. Também chamando de irmão e tal. E o Flávio Dino deu um prazo de 48 horas para a Câmara apresentar... O paradeiro? Porque não é uma viagem que não é oficial, ou não tem nada... Questionando o uso de emendas, né, Chico? Exatamente. Há emendas enviadas também para aquela ONG... Da Karina. Da Brasilândia, da garota da Brasilândia, da mulher da Karina, Brasilândia. Não, e aí o STF está cobrando a Câmara porque faz um mês que o STF, o Flávio Dino, tenta citar o Mário Frias para dizer, escuta, explica as emendas, explique-se. E não consegue citar. O oficial de justiça foi 3 vezes. Só pulando fora. Pulando fora, o endereço dele em Brasília não é o endereço onde ele mora mais. No gabinete ele não aparece e agora descobriram que ele foi para o Bahrein e estou achando que do Bahrein ele não volta. Ele vai passar também no Texas. Acho que ele vai ficar pelo Texas. Ele falou que ia passar 2 dias no Texas, falou nessa justificativa dele ao SBT. Impressionante. Será que eu estou achando que ele vai sumir? Eu acho que isso tudo, os caras estão loucões para ajeitar a contabilidade, para fingir pelo menos que não embolsaram o dinheiro. É isso. Bom, gente, então vamos ficar de olho e a nossa reportagem também está na cola, está no calcanhar destes senhores aí que tem que apresentar as explicações, né? Quero aqui chamar o resultado da nossa enquete, que continua ali o papo no nosso papolegal.app. O PL desistirá da candidatura de Flávio Bolsonaro? 61% dizendo sim, a situação é insustentável e 39% não, o bolsonarismo é inabalável. Então, a gente tem até a enquete Mas eu gostei da outra enquete ali, a segunda. Da outra semana, que a gente está falando qual é o momento mais esperado. Da Jurubeba. Da Jurubeba. Isso na sexta-feira, né? Ainda tem um pouquinho de chão até lá, amanhã ainda é quinta, ainda tem muita notícia para sair. E vocês continuam lá no Papo Legal, comentando os assuntos do programa e outros que vêm por aí amanhã. Você acompanha agora o Provocação Histórica, Thomas Paine, Democracia, Igualdade e Renda Universal. O convidado é o Daniel Gomes de Carvalho, que conversa com o nosso professor Lindener Pareto, nosso coordenador aqui de cursos do ICL, nosso queridíssimo Lindener, que recentemente veio aqui no N2. Um beijo para o Lindener. É isso, um beijo para ele. Grande. E agradecer todo mundo que participou, que comentou. Vander Ferreira, Luciana Bento, Bruno Pereira, Rosângela Gomes, Sônia Nascimento. Amanhã estaremos de volta aqui no N2, firmes e fortes. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, até amanhã. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.